Amém. Grandioso é o nosso Rei. A gente vai iniciar hoje uma série de mensagens. A gente nomeou ela A Cruz do Rei. E é uma série de mensagens que vai até a Páscoa. A gente está aí há um pouco mais de um mês da Páscoa, né? E a gente vai até a Páscoa refletindo aqui, até mais de um mês, na verdade. Bem mais de um mês. E a gente vai refletindo, então, durante esse período, sobre a cruz e o rei. O nome da série é A Cruz do Rei. E a gente vai, então, caminhar pelo Evangelho de Marcos fazendo isso. Então, já abre a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1. A gente não vai ver versículo por versículo, capítulo por capítulo de Marcos. Para você que não lembra, a gente já fez isso aqui na igreja uma vez, duas vezes, na verdade. Fez 2024 e 25, né? A gente fez separado. Então, a gente já viu... todo esse evangelho aí, versículo por versículo. Dessa vez, para essa série, a gente vai ver apenas uma parte disso, ou uma parte desse evangelho, entendendo ali os pontos principais que nos indicam nessa história, nesse enredo desse evangelho, nos apontam para Jesus, a sua missão e a sua cruz. Então, para você entender um pouco, eu queria fazer uma pequena introdução para isso. Então, normalmente quando a gente fala de rei, na nossa cabeça vem poder, força, conquista, exército, reino, castelo, trono, domínio. A gente espera alguém que se impõe, que governa, que quando chega é imponente, é poderoso, vem com pompa, vem com servos, vem com exércitos, vem com cavalos. A gente pensa nisso, pensa em rei, a gente pensa em uma coisa mais medieval, um rei poderoso, com uma coroa de ouro na cabeça e um cedro de ouro e um manto, aquele manto vermelho com qualquer coisa aí. A gente fica pensando nisso, num trono gigantesco de ouro. Ou, recentemente aí nas séries aí, na questão de dramaturgia, a gente teve a Guerra dos Tronos lá e a gente via aquele trono de espadas de ferro, um negócio assim poderoso, e alguém queria sentar naquele trono, porque se alguém sentasse naquele trono, ele seria poderoso. E essa expectativa molda a nossa visão, a nossa expectativa a respeito do nosso rei. Quando a gente fala rei Jesus, a gente pensa nisso. Sim, hoje Jesus é um rei num trono, sim, reinando eternamente. Ele já está sentado no trono. Ele já é o leão que ruge, poderoso. Mas Jesus não chega e não se apresenta como rei dessa forma. Ele conquista isso. E o Evangelho de Marcos, ele vai exatamente confrontar essas categorias de reinado. Porque Jesus, ele chega, não é dessa forma, mas ele mostra a autoridade de um rei e o poder de um rei, mas não com carros, cavalos, tronos e domínio terreno. Ele não tem terras, ele não é rei de um lugar, ele não tem um domínio, não tem fronteiras para defender. Mas é rei da mesma forma. Tanto que quando Jesus chega, ele se apresenta, e Marcos é muito direto nisso. Marcos não investe muito tempo em nascimento de Cristo, em genealogia, na história da infância de Jesus, apesar de Lucas e Mateus fazerem muito pouco disso, eles ainda investem tempo nisso. Marcos não faz isso. Primeiro capítulo de Marcos, na metade, um pouquinho mais da metade do primeiro capítulo, Jesus já está no seu ministério, já está com seus discípulos caminhando. É muito rápido, mas Marcos, ele tem uma proposta muito clara, assim, e ele deixa muito claro que Jesus está nesse caminho como um rei, mas não como o rei que a gente espera. E essa série vai nascer dessa tensão, essa série de mensagens à cruz do rei. Porque veja bem, a gente sabe que Jesus é rei, mas é um rei que carrega uma cruz. Normalmente o imperador romano mandava crucificar alguém, ele não carregava a sua cruz. Normalmente um imperador, um rei, ele manda punir alguém, ele não é punido porque o seu povo errou, porque o seu povo pecou. E essa série, então, ela olha para esse aspecto, como a gente tem um rei, mas que é um rei nos moldes diferentes daquilo que a gente espera de um rei. E não só para a gente, imagina naquela época em que a gente está vendo um povo
Primeiro, os judeus que estão esperando um rei como Davi, que era conquistador, que era guerreiro, que era poderoso, ou como Salomão, que era rico, que era um político influente, mas não receberam isso, então recebem um menino que nasce em Belém, mas é de Nazaré, não está nem em Jerusalém, que é a sede, não é aparentemente alguém importante, não nasce de uma família importante, mas quando começa seu reinado ou seu ministério, anuncia um reino diferente. Lá na presença de Pilatos, ele fala, Pilatos fala, então você é o rei? Aí Jesus fala, eu não sou o rei que você está pensando. Se eu fosse esse rei, eu já tinha resolvido as coisas aqui. Meu reino não é desse mundo. Então, quem é esse rei que ao invés de reinar mandando e dominando, reina servindo? Então a gente vai olhar para a cruz do rei e a gente, caminhando por esse evangelho, vai reconhecer quem é Jesus e vai permitir que ele redefina as nossas categorias de rei e também redefina o tipo de chamado que ele tem para nós, porque nessa perspectiva de um rei vitorioso que está lá, a gente acaba colocando no nosso coração, na nossa mente, que a gente tem que ser assim também. Se eu sou filho do rei, eu sou príncipe, eu sou princesa, eu devia estar reinando também. Eu devia estar só vencendo, eu devia estar só dominando. E é assim que Jesus nos chama para o seu reino? Como a gente vai aprender isso? Então, Marcos, ele vai começar essa história não explicando a cruz, mas respondendo primeiro uma pergunta primária aqui, quem é esse rei? Então a série é a cruz do rei, mas Marcos começa falando sobre o rei. E o desafio que eu quero fazer para vocês, que você reflita hoje é: porque Jesus é o Filho de Deus com toda a autoridade, como um rei, somos chamados a confiar nele, a segui-lo e a nos render a ele por inteiro. Então é porque ele é rei, nós somos chamados para isso. Então, quando a gente entender que tipo de rei é Jesus, há a necessidade de uma resposta. A gente não pode ficar neutro nessa resposta. Ou a gente vai negar esse reinado, ou a gente vai se entregar a esse reinado. Não tem como ficar neutro. Ou, se você não se entregar, você está negando. Porque na presença desse rei não há uma terceira via, uma terceira possibilidade. Ou você se rebela a um rei, que a gente vai entender que não é qualquer rei, ou você se entrega para ele e deixa ele reinar sobre a sua vida, porque ele é digno disso. Então, a gente vai entender isso na Bíblia aqui e lidar com esse ponto a partir do capítulo 1 de Marcos hoje, né? Eu confesso que muitas vezes eu preferi já, e às vezes eu tenho que batalhar com isso sim, com certeza eu sou um pecador, que é mais confortável a lidar com Jesus mais como um mestre e menos como um rei. Concorda comigo que isso às vezes é mais fácil? É mais fácil pensar que Jesus é um exemplo que inspira do que um rei. É mais fácil pensar que Jesus é um pronto-socorro do que um rei. É mais fácil pensar na nossa fé, nossa relação com Deus, mais dessa forma do que com um reinado absoluto, com domínio. Porque se eu penso nele como algo que eu posso recorrer, ele está lá e eu posso ficar distante, tudo bem, eu só vou quando eu preciso e eu não preciso atender todas as suas exigências. Mas se Jesus é rei de verdade, é mais fácil é mais difícil eu ficar na presença dele, é mais difícil eu só aparecer lá quando eu preciso de alguma coisa, porque eu sei que ele está reinando e governando. Então eu mesmo tenho que lidar com isso de Jesus é realmente o meu rei, o meu Senhor absoluto. Isso é uma batalha que eu tenho. E se a gente for sincero, eu sei que você também passa por esse tipo de tensão muitas vezes. Às vezes é inconsciente, mas você passa por isso. Esquece que Jesus é rei e pensa em Jesus como um pronto-socorro, como um mestre, como um professor, ou só como um exemplo. E exemplo eu posso seguir ou não. E a gente lidar com Jesus dessa forma. E aí a gente acaba hesitando diante dele e acaba não se entregando e acaba dando passos para trás. A gente foi formado, pensando na sociedade, né, no pensamento moderno, e a gente reconhece autoridade, a gente reconhece poder através de sinais muito visíveis. Por exemplo, tem autoridade quem tem cargo, tem autoridade quem tem título, tem autoridade quem tem força, tem autoridade quem tem controle, e a gente fica esperando esse tipo de coisa para confiar em alguém, né? Eu tenho que lidar muito com isso como pastor.
Lá no acampamento, os jovens tiveram um desafio tremendo para fazer, porque era o pastor Lucas. Mas aí a gente está conversando e eu, o cara que mais fazia piada, que mais zoava, que mais não sei o quê. Aí na hora de zoar comigo, alguém falava, o senhor também. Eu falei, mas se eu estou zoando, estou fazendo piada, você está me chamando de senhor, porque é o pastor. E aí tem que lidar com isso, assim. Eu não gosto que me chama de senhor, porque eu tenho essa cara de velho, mas eu sou novo, né? Eu não gosto disso. Então, aí tinha que lidar com isso. Por quê? Mas porque eu tenho cargo, o cargo dá poder. O cargo deixa a pessoa distante da gente. E a gente forma as categorias de líder, de autoridade, através de cargos, de títulos, dessas coisas. Só que quando a gente ouve falar de Jesus, a gente tem que lidar com essas expectativas. Jesus não é um rei que está distante, porque está muito longe, que tem muita autoridade. Não é só simbólico também, é um título religioso, mas ele não é rei de verdade. Não é só um aspecto religioso de uma religião, tem a ver com uma realidade, e isso fica distante da gente. Como é que eu falo de rei a partir disso, né? Então a pergunta que fica aqui em Marcos para a gente responder, logo no primeiro capítulo, é: quem é Jesus de fato? Por que chamá-lo de rei? E aí, Marcos já começa a nos ensinar isso. E depois, respondendo quem é Jesus, o que isso exige de nós. Então, vai para Marcos, capítulo 1, versículo 1 aqui. A gente já vai começar com esse texto aí agora. Marcos 1:1. Olha como é que Marcos já começa esse evangelho aqui, a sua história sobre Jesus. Provavelmente Marcos, gente, é o João Marcos, a maioria dos estudiosos vai dizer isso. Esse é o João Marcos que é famoso em Atos, porque ele era parente de Barnabé e estava na viagem de Barnabé com Paulo durante um período, nas viagens missionárias. Depois, Paulo não tem paciência com ele porque ele era muito novinho, muito moleque, vai embora daqui, e aí ele briga com Barnabé por causa disso. E aí, então, depois Marcos provavelmente amadurece muito, e Paulo, quando está preso na sua última prisão, ele fala: manda João Marcos para cá porque ele é importante para mim. Então, é um rapaz que amadureceu ali no meio dos apóstolos, dos discípulos. Provavelmente, então, ele escreve o Evangelho de Marcos ouvindo de Pedro. Então, Marcos é o autor, a tradição já diz isso, os autores mais antigos que comentam os evangelhos, já no século II depois de Cristo, já falavam que foi João Marcos que escreveu, mas provavelmente ouvindo de Pedro. Pedro estava lá com Jesus e Pedro viu muitas das coisas aqui. Marcos é o evangelista que mais fala de Pedro. Parece que a história é sobre Pedro e Jesus até, porque provavelmente é a perspectiva de Pedro. Então Marcos, ele escreve, outra coisa que a história nos diz, que ele escreve provavelmente esse evangelho para os nossos irmãos que estavam em Roma, para a igreja de Roma, porque provavelmente Pedro ficou lá também no final da sua vida ali, ministério. Então Marcos escreve esse evangelho porque Pedro queria entregar isso para aquela comunidade. Então a comunidade de Roma tinha judeus, mas a maioria eram pessoas que não eram judeus, não tinham contato com o Antigo Testamento, por isso que Marcos explica um monte de coisa do Antigo Testamento. Ele cita alguma coisa e ele explica: isso aqui quer dizer isso aqui quer dizer aquilo, é porque os romanos não sabiam. Mas Marcos tem uma proposta bem interessante aqui, a gente já vai ver isso no primeiro versículo, porque diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eu já quero ficar aqui nesse texto, eu podia fazer a pregação só nesse versículo, mas eu vou para os outros. Mas é interessante aqui, porque olha o que Marcos está falando. A expressão Jesus Cristo, Cristo não era nome composto de Jesus e também não era sobrenome. Jesus era Jesus o Nazareno, porque veio de Nazaré, era filho de José e Maria. Cristo não é sobrenome, Cristo é um título. Aliás, é o título que usava para os reis também no Antigo Testamento, que é o Messias ou o ungido. Quando Marcos coloca esse nome em Jesus, ele já tira Jesus da categoria de mais um mestre e coloca Jesus como o Messias esperado, o rei que viria em nome de Deus para reinar e estabelecer e trazer de volta a glória de Deus e trazer redenção para o seu povo. Então Marcos já começa dizendo que Jesus não é qualquer um, ele é o Messias esperado. E aí então ele usa a expressão Filho de Deus. E antes ele usou a expressão evangelho. E eu não sei se você sabe, no contexto romano tinha o imperador, que era o César, e todo César era um filho de Deus, sabia? Todo César era um divi filius.
Por quê? Porque um dos primeiros imperadores lá, se eu não me engano, era Antônio César? Não lembro agora, desculpa, esqueci, deu branco, eu não anotei. Mas ele, depois que morreu, foi declarado como Deus. Então todo imperador que substituía ele também era declarado um filho de Deus. E aí então, o título de César era de Kyrios, Senhor, era de Soter, Salvador, e era de portador da boa nova, Evangelium. Então quando ele diz, princípio do Evangelho, a boa nova, de Jesus, o Cristo, o Messias, Filho de Deus, Marcos coloca Jesus no lugar do imperador de Roma, na verdade muito maior que ele, porque ele é filho do Deus Altíssimo. Não é só filho de Antônio César ou qualquer outro César lá. Ele é filho de Deus. Marcos está colocando Jesus no lugar do imperador. Aliás, esse era o problema da perseguição que os judeus sofriam. Chamar Jesus de Senhor era deixar de chamar César de Senhor. Chamar Jesus de Salvador era deixar de chamar César de Salvador. Dizer que as boas novas eram sobre Jesus era deixar de dizer que César tinha as boas novas. Esse já é o primeiro desafio que Marcos faz para nos apresentar esse rei. Ele já coloca Jesus no lugar do imperador de Roma, na verdade acima dele, muito acima dele. Jesus não é qualquer um, e Marcos vai trazer essa autoridade a partir disso aqui. E a gente vai ver claramente aqui nesse trecho, nesse texto, Marcos desenvolvendo isso e apresentando logo nos primeiros ali, 28 versículos, isso de forma progressiva. Como que no início do ministério de Jesus foi se apresentando esse rei que não é por domínio, não é por força, não é por título, mas é por serviço e autoridade, porque ele é o próprio Filho de Deus. Então ele continua aqui já, ele primeiro é a afirmação de quem é Jesus, depois ele vai começar a sustentar essa afirmação. E olha como ele fala aqui, os próximos 2 versículos. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Marcos cita 2 trechos do Antigo Testamento aqui, o versículo 2, essa parte aqui, enviarei à tua frente, é Malaquias 3:1, e o versículo 3, Isaías 43, ele chama de Isaías porque era muito comum você pegar todos os profetas e falar, está em Isaías, porque Isaías era o profeta maior. Mas ele está falando de Malaquias aqui, e não tem nenhum problema, era uma forma judaica de colocar isso aqui, ele não errou, ele só usou o título que era usado normalmente. Mas esses 2 textos dizem sobre a função do último profeta, que era proclamar e preparar o caminho para a redenção. Esses 2 textos dizem isso, e depois dizendo o que esse último profeta ia dizer, que é o caminho do Senhor. Lá em Isaías, esse Senhor aqui, se você abrir a sua Bíblia em Isaías 43, está em caixa alta, porque está falando do próprio Deus. Prepare o caminho, Isaías 43. Preparem o caminho para Ele, ou lá em Isaías, preparem o caminho para Deus. Aqui então, Marcos já está pegando o Antigo Testamento e falando, quando falava lá sobre o Senhor que voltaria, o rei que ia trazer redenção, a raiz de Davi, ou a raiz do tronco de Jessé, esse rei que viria para nos libertar, quando falava lá sobre isso, está aqui Jesus. Então não é só a autoridade, mas é confirmando o que está no Antigo Testamento. E não para por aí, porque olha como ele continua aqui. Ele vai falar agora também de João. E aqui é muito importante você entender, ele está falando de João o Batista, não é João o apóstolo. E aí ele conta a história então de que João estava fazendo. Assim João, lembra que ele falou que vai vir um mensageiro? Então ele está explicando. Assim João é o mensageiro, batizando no deserto, versículo 4, e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados.
assim surgiu João, né? A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. João é o último profeta no modelo do Antigo Testamento. O tipo de mensagem dele é uma mensagem de profeta. O Novo Testamento, teoricamente, né, a nova aliança começa na morte e ressurreição de Jesus, então aqui a gente ainda está teoricamente olhando para um modelo de vida, de relação com Deus do Antigo Testamento. É muito importante ver isso aqui, tá? E João, ele tinha características de profeta. Essa vestimenta de João, o jeito que João se veste, era um jeito que Elias era reconhecido. Elias era conhecido, você vê lá, acho que está em 2 Crônicas, ou 2 Reis, agora eu não lembro, quando falava assim, tá vindo aquele que vem com roupas de pele, que come mel e se alimenta de gafanhotos. Esse era Elias, um profeta separado. E João tem essa característica. Então João é o profeta, o mensageiro que foi anunciado lá em Malaquias e em Isaías, que veio preparar esse caminho. E a mensagem dele, está vindo alguém muito maior que eu. Moisés também fala isso, quando viria alguém maior que ele, um profeta maior que ele. E essa era a expectativa também do povo de Israel, não só de um Messias, um rei, mas um profeta maior do que os profetas que eles tinham, porque essa era a promessa de Deus. E aqui então a gente vê o maior profeta que já existiu. E sabe por que ele é o maior profeta? Porque o próprio Cristo diz lá em Mateus 11:11 que nascido de mulher não existiu homem maior que João Batista. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. João Batista era filho de Isabel e Zacarias, seu pai. Então, nascido de mulher, da forma natural, não existiu homem maior que o profeta João Batista. E aí ele olha para Jesus e diz: ele é muito, mas muito maior que eu não sou digno de me curvar aos pés dele. Aqui é mais uma forma de Marcos autenticar quem é esse rei. Não é qualquer rei, não é qualquer um. Jesus não é só um profeta, um mestre. Ele é o próprio Deus, não tem nada maior que ele. E isso é importante a gente entender. E aí, olha como a confirmação de quem Jesus é continua aqui no capítulo 1. Não é só uma narrativa, é uma afirmação de quem Jesus é. Olha o versículo 9. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Olha como agora é confirmado quem Jesus é. A Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo se apresentam no mesmo momento, confirmando que Jesus é o Filho de Deus. Ele não é qualquer um. É o Espírito Santo numa manifestação visível. Alguém viu aqui. João Marcos não estava lá. Provavelmente Pedro viu então. Mas a narrativa diz que alguém viu alguma coisa e era o Espírito Santo se manifestando. E não é. A Bíblia diz que é o Espírito Santo. Na sua Bíblia a palavra Espírito está com E maiúsculo, porque essa é a afirmação lá no texto original. Não é qualquer espírito, não é uma voz desconhecida, é o próprio Espírito Santo se manifestando. E o próprio Deus Pai dizendo: esse é o meu filho. Opa, não era o Filho de Deus no versículo 1? A própria Trindade confirmando isso aqui. Mais uma autenticação da autoridade. Jesus é rei. Não é qualquer rei, não é qualquer homem. É o Rei dos Reis, o Filho de Deus, o Messias esperado, o Salvador. Ele é o Senhor e é aquele que traz as boas novas. Não é qualquer um, é o próprio Deus afirmando isso aqui. E aí então, essa autoridade é
testada. Essa autoridade, ela é confirmada nesse filho. A gente vê isso muito claro aqui. O que estava acontecendo aqui não estava formando a identidade de Jesus, estava revelando quem Jesus era. Só que isso foi confirmado, não foi só dito. E olha que importante, já começa a partir do versículo 12. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Está falando de Jesus. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com animais selvagens e os anjos o serviam. Esse trecho é muito bom porque ele é uma imagem muito clara do que aconteceu com o povo no deserto no Antigo Testamento. Eles foram ali guiados para um tempo de 40, era para ser 40 dias, mas eles deram umas mancadas, ficaram 40 anos. Mas o percurso era de 40 dias, era até de menos, na verdade. 40 dias era algo que era muito comum acontecer. Moisés, por exemplo, fica 40 anos também exilado. Então era algo que era comum acontecer, é um número que é repetido na Bíblia. 40 dias a arca também fica depois ali na tempestade, né? Então é um número conhecido, é um número de teste, é um número de tempo. Isso se repete na Bíblia algumas vezes. E aí a gente vê então Jesus na figura de Israel, 40 dias sendo testado no deserto. Só que Israel não foi bem aprovado. A gente sabe pela história, pela narrativa bíblica, que Jesus foi muito bem aprovado. Essa tentação, Jesus derrota o inimigo, essa tentação, com a palavra do próprio Deus aqui, e vence essa tentação. Então ele foi aprovado pelos 40 dias. Ele não é só o Filho de Deus, mas ele foi testado e foi fiel a essa situação, a essa condição, a ser o Filho de Deus. Ele não é qualquer um. É por isso que quando nos representa e nós estamos nele, a sua morte, o que ele faz, a obra dele, como ele nos representa, ele pode nos carregar junto, e nós, o recebendo, temos o poder de sermos chamados filhos de Deus, porque nós estamos representados pelo Filho perfeito na sua morte e ressurreição. Isso está em Romanos capítulo 6, e a afirmação está em João 1,12. Aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Olha que profundo essa verdade aqui. Não é só uma narrativa de Jesus foi testado, mas ele te representava nesse teste. A gente não vence, eu não venço, você não vence, mas ele venceu. E ele é rei por causa disso, porque ele tem a autoridade e o direito de ser, e o mérito de ser chamado de rei, porque ele venceu. Isso continua aqui. Ele sai do deserto, e aí ele mais uma vez é confirmado essa autoridade, porque versículo 14, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus, o Evangelho, aquilo que era do imperador romano, o Evangelium, o portador das boas novas. E ele diz, o tempo é chegado, dizia ele. Está na hora, a hora perfeita, como Paulo diz em Gálatas. O tempo perfeito está na hora, chegou. O reino de Deus está próximo, está aqui. O reino de Deus chegou. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O tempo se cumpriu, o reino chegou e há uma resposta exigida, e ele tinha autoridade para fazer isso. Ele mostrou autoridade para fazer isso. Tanto ele mostra que aí ele começa então a chamar os seus discípulos, e olhem como a resposta dos discípulos é rápida. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e Jesus disse, sigam-me, eu os farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes, e logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Olha a autoridade desse mestre. Você sabe que era comum os rabis, e Jesus era um rabi, era comum naquela época um rabi ele ser escolhido pelo discípulo, não era o contrário. Se você achava que essa pessoa era inteligente, sabia interpretar bem as escrituras, era sábio, você olhava, eu vou seguir esse cara aí, e você começava a ser discípulo dele, você o escolhia. Isso acontece hoje nas universidades, quando você escolhe aquele que vai ser o seu mentor ali, aquele que vai ser o seu orientador. Você escolhe a pessoa que você entende que é mais capacitada. Normalmente você não é escolhido pelo orientador,
treinador, pelo mentor. Você que escolhe ele. Aqui a gente vê Jesus invertendo a prática comum. Jesus chama seus discípulos. E a autoridade dele é tão grande que não tem, deixa eu explicar para vocês, não, calma aí, deixa eu convencer vocês, não, calma aí, me ouve, não, para de mexer na rede, não tem isso. Jesus fala, venham, eu vou fazer vocês pescadores de homens. E eles largam na hora. Olha a prova da autoridade desse rei. Não é qualquer um falando, não é alguém que precisa argumentar, convencer, explicar. Aqueles que são de Deus entendem a voz de Deus. Jesus fala que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Ele é o bom pastor. Ora, pastor também está em Salmo 23, porque o Senhor Deus é o meu pastor. Jesus é o próprio Deus. E quando ele fala, suas ovelhas o ouvem. Ele não é qualquer um. E aí então ele fala e seus discípulos atendem na hora. Gera obediência radical e redefine a vida desses homens. O texto diz que eles abandonaram a vida que eles tinham como pescadores naquele momento ali, abandonaram o negócio da família e priorizaram seguir o mestre, seguir o rei, seguir o Messias. E aí foi um processo de entendimento, mas eles entendem que Jesus é o Cristo. Isso fica muito claro para eles. Então, a autoridade desse filho não apenas impressiona, ela confronta, ela reordena. Jesus está mudando ali. O reino chegou, o reino é diferente e a resposta é diferente. Não é a mesma resposta. Não é um rei distante, é o rei que veio para transformar a sua vida. Quer me seguir? O reino chegou. E eles responderam prontamente. E aí a gente tem essa autoridade não só confirmada, mas agora demonstrada nos últimos versículos, até o versículo 28 eu vou hoje. A gente vê aqui, eles foram para Cafarnaum e logo chegou o sábado. Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Isso é o costume dos rabis. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade, não como os mestres da lei. Jesus não ensinava como qualquer um, ele tinha autoridade própria, ele era o próprio Deus revelando a sua palavra. Olha como isso já não tem mais intermediário aqui. Não é mais um profeta que vai dizer alguma coisa, um rabi que estudou com alguém, é aquele que ditou essas palavras e se explicando e ensinando, e essa autoridade era percebida. Por quê? Porque ele usou dela, ela é demonstrada ali, o reino está acontecendo. Quando eu falo, eu transformo corações. Quando eu falo, é o próprio Deus falando e agindo. E isso trouxe transformações diretas aqui. Tanto que o impacto é tão grande que ele confronta a realidade espiritual. Naquela sinagoga, a gente vê aqui a partir do versículo 23, justo naquele momento na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." "Cale-se e saia dele", repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. O mundo espiritual aqui se manifesta e confirma quem Jesus é. Tiago fala que só crer em Jesus é algo que é comum, até os demônios fazem isso. E realmente, acabaram de chamar Jesus de o Santo de Deus, aquele que é separado, consagrado, perfeito. Lá em Salmo 16:10 diz que o seu santo não ia sofrer corrupção. É um salmo que diz sobre isso. Depois, João, capítulo 6, a gente vai ver Jesus perguntando para os seus discípulos, que alguns tinham abandonado ele. Jesus pergunta: por que vocês não estão me abandonando também? E eles falam: para onde que a gente vai ouvir palavras tão poderosas assim? E aí Pedro respondeu aqui: você tem as palavras da vida eterna, Jesus. Isso está no capítulo 6, tá? Não precisa abrir não, eu estou falando aqui, a partir do 66. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Isso foi depois que Jesus andou sobre as águas, multiplicou os pães, e aí ele faz um discurso bem pesado e todo mundo começa a abandonar ele. Todo mundo que estava atrás de pão vai embora. E aí então Jesus faz esse desafio, faz um desafio bem pesado para eles, e a resposta desses discípulos não tem outro lugar para ir. A resposta que eu tenho na sua presença é te seguir,
porque você é o santo de Deus. E aqui, então, um espírito imundo, isso é uma prova de que Jesus é o próprio rei. Um espírito imundo, na presença dele se manifesta e fala: o que você quer com a gente? Você veio para nos destruir? Eu sei quem você é o santo de Deus. Não é qualquer um, não é qualquer mestre, é o próprio rei aqui. E Jesus nem conversa com ele, isso acontece muito hoje em dia, não sei porquê, né? Jesus fala: cala a boca e vai embora. Isso aqui onde eu tô, onde tem meu reino, não tem lugar para você. É basicamente isso que Jesus está falando aqui. O pessoal gosta de conversar, né? Não devia nem estar entrando, porque onde tem o reino de Deus não é lugar para isso, para esses espíritos. Eles têm que sim ser confrontados dessa forma mesmo. Cala a boca e sai daqui. Não tem que conversar com ninguém, não. Isso é um ponto importante. Jesus está dando um exemplo de como deve fazer aqui. Não tem outro exemplo na Bíblia para a gente aprender. E olha como que é a reação das pessoas aqui. Versículo 27 e 28. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um novo ensino? E com autoridade até aos espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. O espanto é coletivo, há um reconhecimento coletivo de que há uma autoridade em Jesus e as boas novas estão sendo pregadas com autoridade, isso já está nos primeiros versículos desse trecho, e uma percepção que o mundo espiritual é impactado por isso. O mundo espiritual é desafiado por isso. E aí a gente vai ver nos próximos versículos também Jesus curando e tendo uma autoridade sobre o mundo físico também, a gente vai ver isso depois também. Mas como resultado dessa autoridade, Jesus, a sua fama se espalha, o reino de Deus está sendo anunciado e esse reino se irrompe na presença do rei, na realidade humana, com poder libertador e próximo. Não é um rei sentado num trono, mas é um rei que está aqui com a gente nos ensinando e nos curando e nos libertando. É um rei que está aqui nos chamando para uma relação pessoal. A autoridade desse filho de Deus, desse rei, não se limita no discurso, ela invade o mundo. Jesus não está sentado num trono no céu, ele está aqui se manifestando e transformando as vidas. Ele não está distante da gente. Tudo em Marcos serve para uma coisa: revelar que Jesus é o Filho de Deus, o Rei Messias, com autoridade real, presente e ativa. Tudo nesse capítulo 1 tem esse propósito. Isso está preparando tanto o leitor lá quanto a gente para entender que quando esse filho caminha para a cruz, ele não está fazendo isso por falta de poder, porque aí no final do livro você vê: mas esse rei aqui perdeu, né? Não, ele não está fazendo isso porque ele perdeu, ele está fazendo isso porque ele tem um propósito, uma missão, ele é obediente e ele ama. É um rei que ama. Jesus é o rei que decide servir, se entregar. Aliás, a virada do Evangelho de Marcos, que é diferente a partir do capítulo 9, até o capítulo 8, Jesus é o rei. Aí no capítulo 8 ele fala assim: mas o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando ele fala isso, a partir daí ele está caminhando para a cruz. Ele inverte o diálogo ali. E aí ele vai falar para os seus discípulos: eu estou chamando vocês para me seguirem. Você quer me seguir? Você quer seguir esse rei? Então carrega a sua cruz, porque eu vou carregar a minha. E é um rei então, só que é um rei que não veio nos moldes e não chama a gente para segui-lo esperando que ele vai trazer conforto, segurança, não nesse modelo de um rei que domina e guerreia, mas é um rei que nos chamou para nos libertar de nós mesmos. Esse é o maior vilão que esse rei tem que vencer. Ele tem que vencer você e eu. Esse é o maior inimigo desse reinado. E ele venceu na cruz, derrotou. O último inimigo era a morte, ele derrotou. Não tem mais nenhum para ele derrotar. Ele vai confirmar isso aí na sua volta, quando o mal vai ser extinguido. Mas ele já derrotou o mal. O inimigo não tem poder e você já está liberto de você. A Bíblia diz em Romanos 6 que quando você morre, quando você está em Cristo, você morre com Ele na cruz e o velho homem morre ali, você começa a viver uma vida nova. Até de você já foi liberto pelo Rei. Entrega a sua vida para Ele. Se Jesus é apenas um mestre, você pode ouvir quando concorda com Ele e ignorar Ele quando você não concorda, porque Ele é só um mestre. Se Ele é apenas um exemplo, você pode admirar Ele à distância, você pode até permitir que Ele te influencie em algumas áreas, mas Ele não te governa, Ele é só um exemplo. Agora, se Jesus é o Filho de Deus,
Então a autoridade dele não é simbólica, nem parcial. Isso significa que ele tem autoridade real sobre tudo. Ele tem a autoridade sobre a forma como você lida com o pecado. Ele tem a autoridade sobre as decisões que você toma, as suas ações quando ninguém está vendo. Porque ele é rei sobre tudo. Ele é rei de verdade. Ele tem autoridade sobre a sua obediência ou sobre a sua desobediência. E ali ele está reinando aquilo e ele quer uma resposta na frente daquilo. Se ele é rei de verdade, então ele tem autoridade sobre os seus medos, sobre as suas escolhas. Se ele é rei de verdade, ele tem autoridade sobre o seu futuro, inclusive aquele que você tenta controlar. E sofre por causa disso, porque quer um resultado e esquece que quem tem que dar o resultado é o rei. Se Jesus é esse rei que Marcos está nos apresentando, a gente está vivendo o contrário disso, porque a gente está tentando reinar no lugar dele. A gente está tentando sentar no trono. A gente está tentando dizer quem manda. Mas a gente viu aqui que a autoridade está nele. Então a pergunta que eu quero fazer para você não é se você reconhece que Jesus tem autoridade, porque ele tem, independente se você reconhecer ou não. A pergunta que eu quero fazer, quero que você vá para casa refletindo sobre isso em que áreas da sua vida você ainda resiste em viver sobre essa autoridade? Onde Jesus não é rei na sua vida? Ou onde você acha que ele não é rei na sua vida? Porque ele é rei. Você não tem que chamar ele para reinar. Você não tem que dizer, pode reinar aqui, Jesus, ele já reina. É a gente que está vivendo em rebeldia. Então, quais são as áreas da sua vida que você está resistindo a viver sobre essa autoridade? Onde você sabe o que ele diz, mas ainda não responde com obediência, como os discípulos fizeram? Onde você sabe para onde ele está te chamando, mas ainda não largou as suas redes e foi atrás dele? Onde você ouve ele falando, mas não fala? Ele tem autoridade para falar. Aonde você não reconhece que Jesus é rei, porque ele é rei. Ele não vai deixar de ser rei porque você fala que ele é ou não da sua vida. Ele é rei. Ele já tem o domínio, ele já governa, ele já está acima de tudo. É você que vai experimentar e decidir viver nesse reino ou não. E a decisão é sua agora. Ele está se apresentando para você. Ele está se revelando para você como um rei. Ele está se mostrando como aquele que está sobre tudo. Viver sobre o senhorio, sobre o reinado de Jesus, não é apenas crer corretamente. Até porque os espíritos também creem, né? Sabem quem ele é. Mas é render-se diariamente a esse rei. É ficar aos pés dele e dizer: o Senhor tem autoridade, o Senhor é Senhor, Salvador e tem as boas novas de salvação. O Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é Jesus, o Messias, aquele que veio para reinar. E aí fazer isso diariamente, confiando que o Rei que salva, que a gente crê que Jesus é o Salvador, também é o mesmo que governa. Ele não pode ser só um Salvador. Ele é muito mais do que só isso. E é isso que a gente tem que refletir. Como igreja, nós somos chamados para algo muito maior do que só admiração. Não é só, Jesus é bom, Jesus é lindo. Não, é muito maior que isso. É muito maior que isso. Somos chamados a viver sob o governo desse rei, confiando em sua autoridade, seguindo o seu chamado e rendendo-se a ele por inteiro. A gente vai ver isso nessa série. A gente vai ver que esse rei, ele não governa pela força, mas governa pela cruz. E é isso que faz toda a diferença. Ele não está te obrigando a estar debaixo do reinado dele. Ele está te servindo para que você viva nesse reinado. Ele serve morrendo no seu lugar. Isso faz toda a diferença. E é por isso que ele tem autoridade por mérito devida a ele. Não só por quem ele é, mas pelo que ele faz também. E somente a quem se rende a esse Senhor pode experimentar a vida do seu reino. Vou repetir a primeira afirmação que eu fiz lá. Porque Jesus é o Filho de Deus com toda a autoridade, nós somos chamados a confiar, seguir e nos render a Ele por inteiro. E esse é o Rei que carrega essa cruz.